Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é o professor Paulinho, dando continuidade ao nosso workshop CMCT, ligando cursos, conectando pessoas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre raios. Eu coloquei esse raios e trovões aqui, que é uma frase que quem é mais ou menos da minha idade aí vai lembrar de onde que é. Vamos lá. Você sabe a diferença de um raio para um relâmpago? Pensa um pouquinho aí. Se é que tem diferença, né? O trovão, aquele barulho que a gente escuta geralmente acompanhado do raio, do relâmpago, ele é perigoso? O que vocês acham? Bem, é claro, se você for no Google, você vai achar mais ou menos isso aqui, ó. Raios. Os raios são descargas elétricas que ocorrem quando as nuvens se carregam eletricamente. São vistos através de trajetórias irregulares e ramificadas com a proximidade de 2 a 5 centímetros. Para que tal descarga aconteça, é necessário que o solo tenha carga elétrica oposta à contida nas nuvens, pois dessa forma ocorre a atração entre elas e por fim a descarga é liberada pela nuvem. Relâmpago, clarão resultante de descarga elétrica que se produz entre duas nuvens. Bem, principalmente essa parte do raio está bastante técnico aqui, você teria que ler umas 2, 3 vezes para tentar começar a entender. Qual que é a principal diferença do raio para o relâmpago? O raio, ele vem em direção à Terra, tá? Esse aqui tá do seu lado esquerdo. O raio, ele vem em direção à Terra. Então, o que é perigoso, claro, que é que o que pode trazer algum problema para nós seres humanos é o raio. O relâmpago são esses clarões que a gente vê no céu. Geralmente é de uma nuvem para outra, uma nuvem com carga de energia negativa, uma nuvem com carga de energia positiva. Elas trocam essas energias e sai dá o relâmpago. Tá? E o trovão é perigoso? Não, o trovão não é perigoso. O trovão, está aqui escrito, vamos ver se está mais fácil aqui. O trovão é a expansão brusca do ar, devido à forte descarga elétrica que acontece a partir do raio. Esse deslocamento do ar é rápido e por isso ruidoso. Quando acontece um raio, a descarga elétrica é tão forte que o ar que tem perto é expulso daquela região. Esse movimento do ar, ele é barulhento e é o trovão. Então ele só é barulho mesmo, ele não tem perigo nenhum para nós. Aqui alguns casos que aconteceram, se você colocar no Google acidentes com raios, você vai ver que vai aparecer muita coisa. Então aqui só alguns exemplos para que vocês vejam que a coisa é séria mesmo, que pode acontecer, que não é uma coisa que está muito longe da gente, tá? E como se prevenir? Como que a gente pode nos resguardar de um possível acidente? O primeiro item aí que eu coloquei, se você estiver dentro de casa, a chance de ser atingido por um raio é quase nula. Tá? Se você procurar na internet, você vai ver que tem site que vai falar para você evitar mexer com torneira, tomar banho, essas coisas. Mas mesmo fazendo qualquer atividade dentro da sua casa, que é na maioria das vezes de alvenaria, né, tem a janela, tem tudo, tem a laje, então é quase impossível que um raio entre na sua casa, porque antes dele entrar ele vai achar outro ponto mais alto que vai chamar ele, tá? Se a gente estiver na rua, se você estiver na rua, procure se abrigar numa loja, num bar. Qualquer construção de alvenaria lhe dará uma segurança necessária, tá? Evitar, claro, se estiver tendo raio, mesmo que você está com guarda-chuva, você pode virar um ponto de chamariz para aquele raio, então evitar também. O carro também é um ótimo isolante, como o carro tem os pneus de borracha, aqueles pneus de borracha isola. Se possível, se você já está dentro do carro, continue dentro dele com as janelas fechadas. Evite lugares muito abertos, como praia, terrenos baldios, campo de futebol, parque. Quando o raio está vindo em direção à Terra, como a gente viu lá no primeiro slide,
ele vai procurar o ponto mais alto que tem para ele dar continuidade nesse caminho até a Terra. Então, por isso que sempre ele vai bater num prédio, num para-raio que está ali para isso, numa árvore. Num lugar descampado, o ponto mais alto pode ser você, pode ser o ser humano que está ali, tá? Então, esses lugares são bastante perigosos. E o último aí, como eu já estava falando, nunca fique embaixo de uma árvore. A árvore, por ser alta, ela pode puxar o raio para ela e esse raio pode vir a atingir você também. Curiosidades sobre os raios, algumas, né? Tem muitas. É mito que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Claro, não é o mesmo raio, mas pode cair mais de um raio no mesmo lugar. Isso aí não é só um ditado popular mesmo. A distância que o raio cai está relacionada com o clarão e o barulho do trovão, tá? Então dá para você fazer uma continha fácil. A energia da luz, a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do som. Então você vai ver o clarão do raio e você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouviu o barulho do trovão? Parou. Cada 3 segundos é mais ou menos 1000 metros, 1 quilômetro de distância, tá? Então, se você contou até 3 e já escutou o trovão, é porque esse raio foi nas redondezas de 1 quilômetro, mais ou menos, e assim por diante. O Brasil, por uma questão geográfica e pelo clima tropical, ele é campeão mundial na incidência de raios. Então, aqui, nosso país, desses fenômenos da natureza, o nosso aqui foi premiado com os raios, tá? Com a pandemia, isso aí é uma curiosidade de agora, com a pandemia a incidência diminuiu, ou seja, caíram menos raios nesse começo de ano aqui no Brasil. E já tinha uma pesquisa relacionada com a poluição e o número de raios. Então, além da gente estar estrategicamente, geograficamente posicionado, além do clima tropical, a poluição também aumenta o número de raios. Como não teve tanta poluição nesse começo de ano por causa do isolamento, o número de raios caiu. É isso, pessoal. A gente agradece muito a atenção de vocês. Espero que vocês estejam curtindo essa semana aí com a gente. Qualquer dúvida, qualquer relato, se vocês se sentirem à vontade para comentar, claro, podem colocar aí nos comentários do vídeo, tá? Que a gente vai estar à disposição. Ou o professor Paulo com as turmas da manhã, ou eu com as turmas da tarde, ou o professor Rada com as turmas da noite. A gente vai ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Muito obrigado e bons estudos aí, boa continuação da semana. Aqui eu só deixei aqueles links das matérias que a gente citou, tá bom? Um abraço para todos.